Salve, salve galera! Chegando mais uma vez por aqui com o podcast Surf 360, nosso 20º episódio aqui nos estúdios da Live Sports. Um grande abraço a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também através do Spotify. Já se inscreva por aí para não perder absolutamente nada. Nos siga também em nosso perfil lá no Instagram, @surf360_. Estou aqui mais uma vez ao lado do meu bom e velho parceiro Thiago Blum. Tudo bem, Blum? Um abraço a você, tudo certo? Abraço pessoal ligado aqui no nosso podcast, no canal do YouTube. Hoje a gente tem um convidado. Sabe, não é todo dia que a gente tem a possibilidade de conversar com campeões mundiais. Com campeões já não é todo dia, com campeões mundiais também não é todo dia. E esse de hoje? Com o tricampeão mundial. Uma conexão, fazer uma conexão direta com Portugal, porque ele estava nos Estados Unidos, passou uns perrengues para conseguir voo, para voltar para a Europa, passou por Londres e tal, agora está em Portugal e vai nos dar o privilégio de conversar com ele. Lucas Fink, direto lá de Cascais, pertinho de Lisboa, tricampeão mundial de skimboard. O cara é sinistro. Esse é casca grossa mesmo, viu, Maurício? Não é pra qualquer um. Tudo bem, Fink? Seja bem-vindo aqui ao podcast do Surf 360. Grande abraço. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado por me receberem aí mais uma vez. Sempre uma honra vir aqui trocar uma ideia com a galera, seja presencial, online. Sempre muito grato pelo espaço aí. Bom, o convite está feito. Quando estiver aqui pelo Brasil, será uma honra para nós também recebê-lo aqui presencialmente, né? Fisicamente aqui no nosso podcast, no nosso estúdio do Surf 360. E antes de tudo, né, Fink, parabéns por mais um objetivo alcançado na carreira, mais uma grande vitória e que seja a terceira de muitas ainda que virão pela frente, com toda certeza. É isso, pô, amarradão demais aqui na ressaca do tricampeonato mundial ainda. Não vou mentir para vocês, são 4 horas da tarde em Portugal. Eu acabei de acordar para fazer essa entrevista, eu era muito cansado, fuso horário de 8 horas de diferença lá da Califórnia, de onde eu vim, mas realizado, né? Mais uma missão cumprida, como vocês falaram. Tricampeonato mundial de skimboard para o Brasil já é um fato, e que venham muitos mais, como vocês falaram também, né? Agora a meta é ganhar 5 vezes, que a gente se torna o maior campeão da história do circuito. Tá sem ambição, né? Boa. O cara que sabe que pode, tem idade para isso, muito jovem, né? E, bom, Fink, eu queria que você explicasse rapidamente como é que foi essa campanha. São 6 etapas, você não competiu a primeira, já foram outras 4 e você antecipadamente conquistou esse tricampeonato com uma performance perfeita, para não dizer praticamente perfeita, porque foram 2 títulos, 2 vice-campeonatos e o título conquistado mais uma vez antecipadamente. Tem ainda uma 6ª etapa e aí só que você vai receber o troféu de campeão, a festa oficial, é isso mesmo? Exatamente, você já explicou aí muito bem. O circuito mundial de skimboard ele é composto por 6 etapas. Para quem não conhece, o nome do circuito é United Skim Tour, né? A gente chama de UST. É a nossa versão da WSL, né? Dadas as proporções, mas é um circuito que vem crescendo bastante, seja no número de praticantes, no nível desses praticantes, no número de pessoas que acompanham e também na infraestrutura dos campeonatos, assim, né? Eu que já participo desde 2018, consigo acompanhar assim essa evolução em todos os sentidos e é muito maneiro fazer parte. Esse ano, assim como a maioria dos últimos anos também, foram 6 etapas no total e dessas 6 etapas nós temos 2 descartes, então os seus 4 melhores resultados são os que contam, né, para sua pontuação no ranking. Eu acabei perdendo a primeira etapa, que foi uma etapa nova que eles botaram, foi lá no começo do ano, em janeiro, na segunda semana de janeiro, e eu estava voltando de uma lesão aqui em Portugal também, né? Estava meio a temporada de Nazaré e cogitei até ir fazer esse esforço, né? Ir lá em busca desse sonho, mas acabei abrindo mão um pouco pela parte física e um pouco pelo fato de ter dado um dos melhores swells da temporada aqui em Nazaré naquele final de semana. Então perdi a primeira etapa e naquele momento ali ficou um pouco até de incerteza, né? De será que eu vou correr o circuito todo? Será que eu abro mão esse ano porque perdi uma etapa? Mas depois eu fui meio que retomando a consciência, assim, né? E fui vendo o quanto eu gosto, né, disso, o quanto eu sinto falta dos campeonatos. O skimboard tradicional é a minha essência.
e logo depois já comecei a minha preparação para ir em busca desse tricampeonato mundial. Eu sabia que a missão não ia ser fácil, né? Por já estar em desvantagem em uma etapa, mas eu sabia também que era possível, porque os outros 2 anos que eu venci, eu também ganhei por antecipação com uma etapa a menos, né? Esse ano foi inédito, que eu ganhei sem 2 etapas mesmo, sem nem precisar ir. E tivemos um hiato, né? Aí no meio do ano voltou o campeonato, a primeira etapa em Santa Cruz, na Califórnia. Já cheguei vencendo, voltando para o lugar onde eu pertenço. E depois dali fiz mais uma final, né? Acabei ficando em segundo lugar, perdi por conta de uma interferência, mas mais um ótimo resultado. Terceira etapa voltei a ganhar no Dia dos Pais, mantendo a tradição de dar esse presentão pro meu coroa. E fui para a última etapa já para a última não, né? Para a mais recente etapa, para a penúltima etapa do circuito, já com a chance de conquistar o título. Eu ainda estava em segundo lugar, mas só tinha 3 resultados, e se eu conseguisse mais um bom resultado, né, mais uma final, seria o suficiente. E dito e feito, cheguei na final contra o local Blair Conklin, acabei não conseguindo ganhar a etapa, né, mas já foi o suficiente para ganhar o título mundial e foi muito especial, né, o tri. A galera sabe, né, o significado do tri, grandes atletas aí da história do esporte brasileiro e mundial são tricampeões mundiais da sua modalidade. Eu acho que quando você chega no nível do tri, né, você mostra que não foi sorte, não foi de brincadeira, não foi por acaso, você realmente é um dos melhores da história da modalidade. E ainda mais na semana do meu aniversário, né, foi o melhor presente possível. E agora ainda temos mais uma etapa daqui a 3 semanas, volta lá para a Califórnia, para a Meca do Esporte, mas já sem valer nada para o circuito, né? Só o sonho de ganhar essa etapa que é uma das únicas que eu nunca venci nesse circuito do skimboard e levantar o troféu em grande estilo, né? Porque lá só me deixaram tirar foto com o troféu, não deixaram eu levar para casa ainda não. Cara, nessa resposta aí, duas coisas me chamaram a atenção e são coisas que eu acho legal da gente abordar nessa conversa que a gente vai ter. Uma delas você falou da minha essência é o skimboard tradicional, não é isso? É a sua essência. E a Sim, outra coisa que você sim. falou, você citou en passant por Nazaré, e quem conhece Nazaré mais para o surf, né? Talvez o lugar mais desafiador para o surf hoje em dia. Mas você é um cara que, apesar da essência do skimboard, você ultrapassa todos os limites da essência do esporte, daquela coisa do short break, de estar pertinho da areia ali, do skimboard tradicional. Porque a gente tem imagens, vai mostrar imagens aqui que a gente recebeu de você. Você de skimboard na piscina, na neve, no gelo, na pororoca, em Nazaré, né? Tudo com essa prancha aí que você tá aí, que tá atrás de você, que é uma prancha sem quilha. Então você é um cara que trouxe o skimboard tradicional, né, que hoje ainda é muito pouco conhecido, eu acredito, no Brasil, e muito por sua presença e pelas suas vitórias, pelos seus títulos, tem trazido mais gente para o skimboard e também pelo seu trabalho, que daqui a pouco é legal você falar também das clínicas que você faz, né, dos workshops que você traz, mas que levou o skimboard para um outro nível, para um outro patamar, inclusive para surfar Nazaré, que eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo além que você leva o skimboard. Eu desde pequeno, né, me apaixonei pelo skimboard tradicional, né, na beira da praia, correr com a prancha nas mãos, soltar ela, subir em cima e pegar as ondas ali no famoso quebra-coco, né? Esse é o skimboard tipicamente conhecido, né, o originário lá da Califórnia e o que é mais praticado no mundo todo. E eu me apaixonei pela modalidade, mas não só pela modalidade, eu me apaixonei muito pela prancha, né? Essa prancha de skimboard eu digo para muitos que é a extensão do meu corpo, né? É o objeto que Deus me deu para eu poder manifestar minhas habilidades e com ele eu me sinto totalmente conectado. E ao longo do tempo eu fui percebendo que essa prancha, além de ser muito boa para fazer isso aí que vocês estão vendo nos vídeos, né, pegar as ondas na beira, ela também era uma prancha que permitia uma série de outras coisas, né? O skimboard não deixa de ser um tipo de surf, né? Porque a gente está usando uma prancha para pegar ondas, independente de ser na remada, na corrida, é um tipo de surf, ou seja em pé, seja deitado, né? Tem vários vertentes do surf aí. E eu comecei a perceber que dentro dessas vertentes do surf, o skimboard era o que tinha a prancha mais versátil, que melhor se comportava nas diferentes condições, né?
seja no skimboard tradicional, se tiver onda grande, se tiver onda pequena, se tiver sem onda, você vai conseguir se divertir com ela. Se tiver onda um pouco maior para você pegar na remada, você consegue entrar com essa prancha e remar, e era uma coisa que eu fazia muito. Se tiver completamente sem onda, às vezes não precisa nem ser na praia, numa lagoa, num lago, numa poça, você vai conseguir soltar a prancha e mandar umas manobras e se divertir. Essas manobras de giro, como essa que eu estou mandando aí no vídeo. E depois comecei até a pensar em além, né? Ah, por que não tentar atrás do barco? Ah, por que não tentar sendo rebocado por um jet ski? Pô, se ela desliza, por que que a gente não tenta, às vezes, na grama molhada ou então na neve? E assim eu fui descobrindo que. Fui descobrindo não, né? Fui comprovando a minha teoria de que a prancha de skimboard é a prancha mais versátil do mundo. E isso foi uma coisa que me fascinou ainda mais, né? E que ainda tenho muito a explorar nesse sentido. Mas eu acho que o ápice desse projeto, né, de mostrar o skimboard como uma prancha que funciona em várias situações, foi o que a gente realizou lá em Nazaré, né, junto da Red Bull, com a mentoria do maior surfista de ondas gigantes da atualidade, né, o Lucas Chumbo, que foi o meu professor, né, meu amigo e professor nesse projeto. E a gente surfou a maior onda do mundo com a prancha de skimboard lá em Nazaré, sendo rebocado por um jet ski e depois soltando a corda e descendo sozinho a, sei lá, quase 100 quilômetros por hora. E com certeza foi um dos momentos assim mais acho que foi o maior desafio que eu já tive no skimboard e com certeza um dos ápices assim da minha carreira, porque como você falou, abriu muitas portas para mim. Mas é uma coisa que eu gosto muito, de me desafiar, né? Sair da minha zona de conforto e de explorar tudo que pode ser feito com essa prancha de skimboard. É um projeto que ainda está em desenvolvimento, assim. Eu comecei, como eu falei, levando para lugares inusitados. Levamos para um dos lugares mais inusitados do mundo do surf, né? Que é a Nazaré, o palco das maiores ondas do mundo. Deu certo e agora o objetivo é continuar escrevendo essa história aí. Ô Fink, você falou que o objetivo era desde cedo, né, mostrar essa versatilidade que você tem com a prancha do skimboard, mas quando a gente começa a falar de Nazaré, é uma situação assim completamente extrema, né? Porque quando você, com a prancha do skimboard, busca algumas outras possibilidades, e claro, há o campo para isso, né? Mas a gente está falando de uma situação completamente extrema, assim, com paredões, com prédios atrás de você em Nazaré. Eu queria saber do seu sentimento quando você está ali, né? Porque você, claro, teve essa mentoria com o Chumbo, que é alguém que O primeiro drop, né? entende muito, mas assim, o início para você se adaptar também a essa condição, como é que foi para você esse sentimento? O que que passa na cabeça? Se você olha para trás para ver o tamanho da onda e ver onde é que você está entrando, como é que funciona? Conta um pouquinho mais, detalha para a gente, porque eu imagino que a onda gigante por si só ela já seja algo bizarro, né? E quando a gente pensa, no seu caso, surfar um paredão daquele com uma prancha de skimboard deve ser algo bizarro, claro, no bom sentido, assim, pra gente que tá de fora olhando, né? Sim, foi com certeza um desafio muito, como eu falei, o maior desafio da minha carreira, né? E um desafio técnico, físico, mental, emocional, né? Foi um desafio que abrangeu assim muitos muitos lados assim da minha vida, né? A gente criou esse projeto e a Red Bull foi a principal marca que apadrinhou e decidiu nos ajudar a fazer isso acontecer. E eu confesso que na primeira vez ali, quando a gente estava apresentando, eu falei, pô, que irado, vamos nessa, vamos embora. E depois, quando confirmou, eu comecei a passar quase que noites em claro, né? Assim, de tipo, cara, será que vai dar? Porque muita gente falava pra mim, gente que é do mundo do surf até. Enquanto o Chumbo era o meu padrinho nesse projeto, tava botando a maior pilha, o Scooby, que é outro cara que é fera nas ondas gigantes e que é meu amigo pessoal também, falava pra mim, falava, cara, eu não sei se tu vai conseguir, eu não sei se é possível surfar 60 pés de onda com uma prancha de skimboard. Então, eu tive que me preparar muito, né? Como eu falei, fisicamente, porque eu estava acostumado a só ficar ali na beira da praia, usando muito mais as minhas pernas para correr, os meus membros superiores não eram tão fortes quanto as minhas pernas, e para aguentar esse tipo de onda você tem que estar com o corpo inteiro forte, então o meu treinamento mudou muito. E além da parte física, né, só de academia e estar com o corpo forte, você precisava estar preparado em outros aspectos, né? Condicionamento físico já era bom, mas a minha capacidade pulmonar, né, a apneia foi uma coisa que eu tive que me preparar ainda mais, porque o pior dos casos, né, numa onda gigante é um caldo muito forte.
é muito tempo embaixo d'água sem respirar, então tive que me preparar muito nesse sentido também. Por outro lado, também é um esporte completamente novo, né? Então, apesar de eu já ter muito conhecimento sobre essa prancha de skimboard em diversas condições, quando você está numa onda gigante, né, é uma velocidade diferente, é uma condição diferente, você vem rebocado por um jet ski, então tive que me adaptar a toda essa realidade do surf do tow-in, né? É um esporte que é em dupla, então você tem que se sincronizar com a sua dupla, você tem que se sincronizar com um equipamento novo, que é o jet ski. Então, junto com o Alemão de Maresias, com o Chumbo, o Ian Consenza, eu aprendi muito sobre a máquina e como dominar ela, né, e entender o que ela vai me proporcionar em termos de velocidade, de lançada na onda, o momento, enfim. E eu já era acostumado a levar o skimboard para várias condições diferentes, né? Mas nas ondas grandes é muito mais velocidade, é muito mais balanço. E usar uma prancha muito menor do que a galera usa, com um peso muito mais leve, sem quilhas para me dar a direção, né? Muitos falavam que era impossível, eu tinha certeza que era possível, mas eu sabia que o desafio ia ser imenso. Então a gente começou com uma pré-temporada aqui no Brasil durante o inverno, explorando vários picos de ondas grandes aqui para depois então ir para Portugal e aos poucos ir pegando um swell, uma ondulação maior do que a outra, para então chegar no dia da famosa Big Mama, né, da onda de 60, 70, 80 pés, quem sabe até de 100 pés tinha onda lá no dia que a gente estava, enfim. E lá em Nazaré foi um processo de aprendizado longo, assim, né, pegando as primeiras ondulações, entendendo como que a prancha ia se comportar, mas ao mesmo tempo vendo que seria possível. E no dia que chegou, né, lá, foi dia. Acho que a primeira gigantona mesmo que eu peguei foi mais ou menos ali no 16 de dezembro, alguma coisa assim de 2021. E quando tu entra no mar, cara, são literalmente prédios, né, bro? Prédios em formas de água se movendo e explodindo próximo de você. Então, é uma coisa que a galera vê nos vídeos ali, é muito impactante já. Tem gente que já teve a oportunidade de ir lá na Nazaré e ver ali do cliff, né, do farol. Também é muito mais impactante, mas nada disso se compara a você estar lá Com dentro certeza. d'água, em cima do jet ski, brother, às vezes boiando na água e ver um monstro daqueles do seu lado ali, né? É muito grande, é muita. Eu costumo dizer que ali eu vi a natureza se expressando da forma mais extrema que eu já vi na minha vida. E você ter a oportunidade de alguma maneira se conectar com aquilo, né, desfrutar daquilo, é uma coisa divina mesmo, é uma oportunidade de tanto, mas que você tem que estar muito preparado, como eu falei. E não vou mentir, né, dá medo, dá ansiedade, dá adrenalina, tá em jogo ali, né, ou a maior onda da tua vida, um dos momentos mais inesquecíveis, ou então o pior momento da tua vida, né, um caldo insano, o risco é iminente, né, então, é um mix de emoções muito forte. Mas quando você solta a corda, desce aquela onda e vê que você está ali, de alguma maneira, em controle daquela situação, que você se preparou muito para aquilo, que você vai conseguir pegar aquela onda do começo ao fim e realizar aquele sonho, é uma sensação, assim, mágica de, como eu falei, você se conectar, né, com a natureza se manifestando da forma mais extrema, ainda mais usando um equipamento que foi zero pensado para isso, mas que de alguma maneira funcionou, né? Eu costumo dizer que é tipo você querer correr a Fórmula 1 com Fusca, porque não é um equipamento que é pensado para aquilo, né? Mas não deixa de ser um carro que consegue andar e que se você souber manusear aquele carro da maneira boa, você vai conseguir chegar na linha de chegada. E foi o que eu fiz, né? Com certeza, comparado a Lucas Chumbo e esses outros surfistas, eu estava ali numa linha muito mais conservadora, mas de qualquer jeito eu consegui pegar a maior onda da minha vida e a maior onda já surfada com a prancha de skimboard. Foi uma parada assim incrível e, pô, só dá vontade de fazer mais, né? É um vício a parada. Depois que você vê que você consegue, você vê o vídeo e fala, pô, eu posso fazer melhor, posso pegar maior. Então, eu me viciei pela parada de verdade, né? E comecei a fazer parte desse mundo. E agora é mais uma das vertentes, assim, da minha carreira que eu exploro. Depois de... Agora que a missão do Campeonato Mundial já foi praticamente cumprida, né? Do Tri, a gente já começa a pensar um pouco no inverno lá em Nazaré, no hemisfério norte, e que ondas gigantes a gente vai explorar aí pela frente. E para quem tiver curiosidade, né, a gente até fez uma matéria aqui
para a Band, contando um pouco mais do que aconteceu lá em Nazaré, na época que saiu o documentário e tal. Basta vocês baterem na internet aí, Skimboard Nazaré, que tem um filme da Red Bull que mostra toda essa história, né, que eu acabei de contar para vocês, com muito mais detalhes, imagens incríveis. E para quem gosta assim de um conteúdo bacana de esporte, com bastante adrenalina e uma história linda por trás, fica o convite aí para assistir. Isso tem nome, viu, Maurício? Rapidamente dá Ah, para fenômeno. E cara. a gente vê o Fink foi contando e ele foi falando e olhando, lembrando, assim, você vê que o cara ainda tá curtindo essa situação e já visualizando um próximo momento. Fink, uma curiosidade básica de leigo mesmo. Vale lembrar, para quem não conhece tanto o skimboard ainda, que o skimboard nasceu de uma diversão, né, Fink? Era na época quando eu era garoto, que já não faz tanto tempo, um pouco tempinho atrás aí, era o Sonrisal, né? Que o formato original era redondo, era uma bola e que você deslizava ali na areia mesmo, naquela película fina de água. E existia sempre a questão de poder interferir numa onda que viesse ali, e aí, daí surgiu o skimboard, se profissionalizou e ficou muito maior. Mas, Fink, eu quando fazia. Acho que ele caiu, voltou. Eu, quando brincava de Voltei. Sonrisal, me ralei muito. Cara, você ficar ali naquele short break com ondas grandes, muitas vezes quebra-coco, como você falou, você não sai todo ralado, não, brother? Cara, o skimboard é um esporte de ação como todos, né? E lesões são comuns, né? Desde novo praticando isso, já foram muitas raladas, algumas pranchadas, né? Mas faz parte, é como tudo na vida, né? Caindo que se aprende e é dessas quedas que a gente absorve o conhecimento para poder se mover adiante. Eu acho que esse é um dos principais ensinamentos, né, desse esporte, do skate, do surf, é você aprender, cara, que você tem que se levantar em seguida, né? Não pode ser uma pequena queda ali que vai te fazer desistir do esporte, do seu trabalho, do seu sonho, entendeu? Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos desse esporte e de vários outros esportes de prancha, assim. Você, muito novo, assim, já percebe, né, muito rapidamente que faz parte do processo e que você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, eu não vou mentir para você, já aconteceu comigo várias vezes, né? E continua acontecendo, né? Eu saio agora desse tricampeonato mundial, meu joelho tá dolorido. Tô aqui em Portugal, vou fazer fisioterapia, mas daqui a pouco tem mais campeonato, tem Nazaré vindo aí, a gente tem que continuar se preparando. Não é porque uma dorzinha, né, uma lesão, a missão cumprida, tem que estar sempre indo adiante, né, e buscando fazer mais. Então, é normal e eu acho que é normal e é até bom ter isso, né? Porque talvez se fosse só alegria, talvez você fosse encher o saco rapidamente, não sei. Eu acho que essas dificuldades fazem de alguma maneira com que você aprecie o processo como um todo, né? E o que você falou é muito maneiro, assim, né? O skimboard é uma diversão, né? Que nasceu como uma diversão. Tem várias histórias ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil, com certeza a origem é o Sonrisal. Nos Estados Unidos, parecido com isso, mas usavam as pranchas para ficar deslizando na areia e depois foram começar a brincar de pegar as ondas ali no quebra-coco, já que as condições na Califórnia eram muito favoráveis àquilo. Mas eu já viajei o mundo todo, cara. África, vários lugares aqui da América do Sul, e já ouvi relatos de outros lugares aqui na Europa também. E em todos os lugares nasceu como uma brincadeira espontânea, né? E eu acho que até antes dos registros que a gente já tem, as pessoas já deviam estar brincando de skimboard, porque é muito natural, né? Tenho certeza que tem gente que está assistindo aí, que às vezes nem sabia do esporte e que morava na beira da praia, ou na beira de uma lagoa, na beira de um rio, alguma coisa assim. E um dia teve a brilhante ideia de pegar, às vezes, um pedaço de madeira que seja, um pedaço de fibra, soltar e deslizar em cima e ficar em pé. É quase como que um instinto natural do ser humano ali, né? Por busca de diversão na beira da água. Então, acho que isso é uma parada muito legal do skimboard e que tem que ser mais explorado, assim, essas origens, porque eu acredito que devam ter registros, assim, até muito antes do que é o que a gente imagina. E hoje em dia continua com essa mesma essência, né?
A gente usa essa prancha para se divertir na beira do mar, óbvio que com equipamentos muito mais desenvolvidos que permitem que a gente alcance uma performance muito mais elevada, né? Como eu falei para vocês, as opções em cima dessa prancha são infinitas, né? É uma prancha que mistura elementos do surf, do skate, que você pode trazer até outras modalidades para dentro dela. Então, é muito maneiro isso, mas não deixa de ser só uma diversão, né? Às vezes eu paro, penso, falo, caraca, essa parada é o meu trabalho hoje em dia, né? Mas no fundo, a gente só quer ir pra praia pra se divertir, pra brincar, pra aprender manobras novas e pra ter prazer com aquilo, né? Então é muito fascinante isso, de alguma maneira. E quando é o que você falou também de as quedas fazerem parte, né, desse processo, é muito importante você aprender com elas, mas é óbvio também que ninguém quer ficar caindo toda hora. E até já voltando um pouco no que você falou antes, foi com esse intuito que eu e o Bezinho Picorelli, que é meu empresário e meu sócio na escola de skimboard, criamos o Lucas Fink Skin Camp, né? Porque a gente percebia o interesse das pessoas por aprender skimboard, né? Um esporte ali na beira da praia, um apelo visual fortíssimo, dá para você praticar em qualquer lugar, mas a linha de aprendizado do esporte para você chegar no nível de estar pegando as ondas, de estar fazendo as manobras, não é tão fácil assim quanto parece, né? Tem várias pequenas técnicas ali que para você aprender sozinho demora muito mais. E a gente decidiu criar o Skin Camp, né, as escolas de skimboard, para justamente acelerar esse processo de aprendizado do pessoal. E depois do meu primeiro campeonato mundial, a gente fez a primeira grande clínica, né, o Lucas Fink Skin Camp, essa edição aí que vocês estão assistindo. Contamos até com a presença do Ítalo Ferreira, um evento que acontece sempre lá na Praia do Leblon, e o pessoal adorou, né? Muita gente tinha o sonho já de aprender skimboard, e ali a gente conseguiu iniciar mais de 100 pessoas na modalidade durante o mês de janeiro, e desde então o projeto continua firme, né? Seja com as clínicas maiores durante o verão, mas com aulas particulares ao longo do ano inteiro. E é muito maneiro poder compartilhar, né, o esporte, um pouco dessa paixão pelo esporte que literalmente mudou minha vida e me deu tudo que eu tenho hoje em dia. E aprender com o tricampeão mundial também não é para qualquer um, não, Privilégio. né? Exatamente. Ô, Fink, na sua primeira resposta, você disse um pouquinho, né, sobre se tornar um tricampeão mundial, né, o quanto isso era um objetivo de carreira. E no surf de pranchinha, a gente teve uma situação semelhante com o Gabriel Medina. E o Gabriel, claro, né, em um momento também muito pessoal, particular da vida dele, depois do tricampeonato, ele acaba optando por ficar um tempo fora das competições, até para cuidar um pouco da saúde mental também, né? Eu queria te ouvir em relação a isso, porque você atinge esse primeiro objetivo, que seria ser campeão, né? 3 vezes do mundo na sua categoria no skimboard. Para você, por enquanto, não tem nada de descanso, nada de dar uma relaxada, é hora de aproveitar o embalo, se manter firme na disputa para o seu grande objetivo, como você disse, de ser 5 vezes campeão mundial e o maior de todos os tempos? Cara, eu não vou mentir pra vocês, né? O desgaste mental rola, assim, tipo, competir em alto nível, seja qual for a modalidade que você estiver, né? Quando você tá nesse patamar entre os melhores do mundo, disputando esse título aí tão sonhado por vários, né? É um processo cansativo. Tanto que eu acabei de falar pra você, né? Eu acabei de dormir 14 horas seguidas aqui na primeira noite de sono boa que eu tive depois desse título aí. Então tem um desgaste assim físico e mental muito forte, né? E eu até recebo essa pergunta algumas vezes. Eu diria que até me desgasta mais mental e fisicamente os campeonatos de skimboard do que o desafio de Nazaré, por exemplo, porque lá eu estou me desafiando contra mim mesmo, né? Sou eu contra os meus limites e não tem tanto essa pressão assim, né, de conseguir ou não fazer melhor porque alguém vai lá e vai fazer. E nos campeonatos é o contrário, né? Se você der mole, o cara te passou no ranking e já e tu fica para trás e tu perde o teu tão sonhado título. Então eu sofro muito mais com essa parada dos campeonatos do que com o desafio lá de Nazaré. Mas também é um sofrimento, né? É um desgaste que faz parte, assim, né, do processo. Desde o meu primeiro campeonato amador lá eu já identifiquei isso, vi que era um negócio que tinha ali uma carga emocional pesada, mas eu acho que é isso que faz de ser tão especial quando você vai lá e consegue conquistar o título, né? Mas não, eu não penso em ter um break no momento, não.
a gente, como eu falei para vocês, né, esse ano a gente pensou em ter um break, porque eu falei, perdi a primeira etapa, não fui, não vai dar para ser campeão mundial, então já tô largando atrás. E eu falei, não, eu quer saber, eu vou lá, irmão, eu tenho que defender o meu título, eu sou o atual campeão mundial, né, de 2022 também. Então, pô, se eu não for, não vai ser maneiro, eu tenho que ir lá defender o que é meu, que seja para ganhar uma etapa ou outra, mesmo se eu não ficar disputando no ranking. E acabou que eu provei completamente o contrário para mim, né? Mesmo assim, eu fui lá e consegui alcançar esse objetivo, mostrei para mim e para o mundo que eu estou preparado para isso. Então, acho que esse ano serviu para provar justamente isso, né? Que mesmo que eu tenha outras coisas acontecendo na minha vida, projeto de onda gigante, que eu perco uma etapa ou outra por conta de uma lesão ou de um outro compromisso, eu continuo preparado e pronto para defender esse título e para ir lá e estar entre os melhores do mundo do skimboard. E tem o outro lado, né? Que é uma coisa que eu adoro fazer, né? Só de ter ficado uma etapa sem ir, eu já fiquei me mordendo todo, né, aqui em casa. Então, eu não queria perder isso de novo. Então, acho que esse ano teve vários aprendizados e mostrou que exatamente não tem problema estar fazendo outras coisas, não tem problema às vezes perder uma etapa. O importante é estar lá honrando, né, representando o Brasil da melhor forma, dando o meu melhor nas etapas que eu estiver. E se for para ser, vai ser, né? Os resultados virão. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados desse ano foi esse. Muito feliz com o tricampeonato mundial, né? Já é um feito extraordinário, mas, pô, se eu gosto tanto de fazer isso, se cabe na minha agenda, se eu consigo o apoio, né, o suporte para isso, por que não tá indo lá todos os anos, né? Então, tá no nosso calendário já pro ano que vem, nessa época aí, no meio do ano, tá competindo novamente as etapas do Campeonato Mundial de Skimboard e tá indo rumo ao Tetra, que aí eu vou me igualar ao Sam Stinnett, que é um ídolo meu de infância, que é atualmente o maior campeão do circuito. E quem sabe a gente se igualando com ele, no próximo ano a gente não consegue ultrapassar. Enfim, ainda tô novo, né? Ainda tenho 25 anos, acabei de fazer 25, ainda tenho uma longa estrada pela frente aí. Se de 2018 para 2023, isso porque eu não competi 2020 e 2021, né? Por causa da pandemia. Em 4 anos eu consegui 3 títulos, precisa aí de mais 3 anos para conseguir mais dois, quem sabe, né? E aí alcançar. E aí, quando chegar nesse penta, eu acho que a gente pensa em, de repente, pisar no freio um pouco, focar em outras coisas. Quem sabe, né? Só o tempo dirá. Como é que é essa. Deixa eu só tirar uma outra dúvida, né? Como é que anda a competitividade dentro do Mundial de Skimboard, Fink? Porque você é o único atleta não americano que é campeão do mundo, né? É um cenário para vocês completamente dominado pelos americanos, e quando eu falo completamente dominado, não em resultados, né? Porque você é o atual campeão mundial, mas eu digo nas competições, a maioria dos atletas é toda dos americanos, é um cenário que eles dominam, pelo menos numericamente, nas disputas. E como é que você acha que os outros países têm visto isso, né? Como você olha para o Brasil também, para tentar um crescimento nosso aqui do país na modalidade? Eu ia completar, eu pensei mais ou menos a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Como é que a liga hoje enxerga? Você falou que quase todas as etapas foram na Califórnia, nos Estados Unidos. A liga pretende expandir esse leque de competições pelo mundo e o Brasil poderia também, principalmente pela sua presença, receber uma etapa do circuito mundial? Isso existe? Cara, com certeza, eu vou responder as duas, assim. Quanto ao formato do circuito, o circuito já mudou bastante, né? Já teve 8 a 10 etapas, depois voltou para 4 a 6, e eles sempre buscam o melhor formato para adaptar-se à realidade da modalidade, né? E recentemente, esse campeonato enxuto dentro dos Estados Unidos, tudo acontece, foram 5 etapas nos Estados Unidos e uma no México. A do México foi a de janeiro, e as outras 5 todas nos Estados Unidos, 3 na Califórnia e 2 na costa leste dos Estados Unidos. Só que dessas 5 etapas, todas acontecem num período de menos de 3 meses, assim. Então acaba que facilita mais para que os atletas façam uma viagem para os Estados Unidos. Não foi o meu caso, eu fiquei indo e voltando, porque eu também estou competindo o circuito europeu, mas acaba que fica mais acessível esse campeonato todo centralizado na época do verão dos Estados Unidos, tanto para os americanos quanto para brasileiros, mexicanos, japoneses, europeus. Tem gente do mundo todo colando cada vez mais, assim.
Então esse é o formato que eles encontram hoje em dia, de permitir que fique um pouco mais acessível, né? Porque se você botar 8, 10 ou até 6 etapas espalhadas pelo mundo ao longo do ano inteiro, acaba que é mais difícil para os atletas, né? Por não terem tanto investimento, por não terem todo esse tempo disponível para conseguir fazer, por exemplo, 6 viagens internacionais ao longo do ano. É mais fácil fazer uma, passar um longo tempo e competir tudo de uma vez. Então é esse, por isso que o formato é assim hoje em dia, e sem dúvida alguma também os Estados Unidos é, é o local onde tem mais, onde o esporte é mais tradicional, onde tem mais gente praticando, né, onde a infraestrutura do esporte também já é mais desenvolvida. Então por isso que é centralizado lá. E como eu já respondi a pergunta, né, sim, ainda temos mais americanos participando das etapas do Mundial, mas cada vez mais temos a presença de atletas internacionais, né? Antigamente, quando eu ganhei em 2018, era praticamente só eu, um ou outro atleta internacional. E em 2019 me tornei o primeiro campeão internacional da modalidade. Em 2021, em um ano do circuito um pouco diferente, né, devido a ser o pós-Covid, mas o Gerardo Valência, que é mexicano, se tornou o segundo atleta não norte-americano a vencer o circuito. Então já temos 2 atletas que de fora dos Estados Unidos que venceram o Mundial de Skimboard, e a gente vem conquistando nosso espaço, né, e vem inspirando outros atletas dos nossos países e do mundo todo a participarem desse circuito e mostrando para eles que é possível sim conquistar o nosso espaço. E como eu falei, é o que vem acontecendo, né? Esse ano tínhamos 4 brasileiros no total fazendo o circuito, temos 3 mexicanos, 2 japoneses, então tivemos pessoas da Europa indo para etapas avulsas, assim, então cada vez mais a gente vê a presença de atletas internacionais, e no ranking isso também tá mudando bastante, né? Eu fui campeão mundial, temos 2 brasileiros no top 10, temos 2 mexicanos no top 10, então tá muito mais internacionalizado, assim, e a gente vê que no Brasil tem cada vez mais gente se movimentando para vir para cá, tem cada vez mais mexicanos também sonhando em disputar o Mundial. Então a gente já vive praticamente uma nova ordem mundial do skimboard, né? Antigamente eram só os americanos, eram os caras que a gente cresceu assistindo e só dava eles nos campeonatos, mesmo que alguém de fora fosse tentar disputar alguma etapa, dificilmente conseguia algum resultado expressivo. E hoje em dia é o contrário, né? De todas as finais do circuito por até esse ano, só uma foi vencida por um californiano. Todas as outras foram vencidas ou por mim ou por atletas mexicanos. Então já é com certeza a nova ordem do skimboard mundial. O cenário já mudou completamente. Legal. E eu acho que a questão dos circuitos se internacionalizar é uma questão de tempo, né? Nós, atletas internacionais, estamos indo para os Estados Unidos para competir e já conquistamos nosso espaço. Esse ano eles tiveram uma etapa no México, já tivemos etapas no Brasil anos atrás, quando eu era mais novo, então acho que é só uma questão de tempo para voltar para cá. Ano passado teve etapa na Espanha, então eles estão sempre tentando botar uma ou outra internacional, e eu acredito que dentro dos próximos anos a tendência é esse circuito se internacionalizar ainda mais, porque a gente tem mostrado que, né, apesar de numericamente os estadunidenses ainda serem os mais presentes, no que se diz respeito aos resultados, né, os atletas internacionais são quem estão dominando a parada. Então, acredito que no futuro próximo a gente vai ver cada vez mais esse circuito internacionalizado em etapas também, porque em número de atletas já mudou completamente o cenário das antigas. Ô Fim, que você disse agora, né, sobre essa evolução da modalidade, claro que além de mostrar e representar tudo ali já dentro da água, vocês participam de debates e conversas com a UST para tentar contribuir também com a evolução da modalidade, ou é algo que vocês se restringem mesmo só às exibições ali, aos campeonatos, às performances de vocês, e dessa forma para ajudar essa evolução? E eu queria já levar para um outro ponto também, que o surf de pranchinha, desde 2014, né, ele teve um boom quando o Brasil passa a ser campeão mundial, todo mundo começa a acompanhar, ainda era uma coisa que atendia a um nicho específico, e em 2020/2021, né,
explode de vez com a inserção do surf na Olimpíada de Tóquio, e aí todo mundo se interessando cada vez mais e acompanhando. O que você acha do skimboard, talvez num cenário, não para Los Angeles, né? Los Angeles, lá há uma conversa para que tenha o longboard, né? Já há essa discussão para que tenha uma outra modalidade com o esporte de pranchas, mas pós Los Angeles, você acha que seria interessante também para o skimboard ser inserido num cronograma olímpico, né? Como é que você olha para esse cenário também e essas infinitas possibilidades? Com certeza, né? Eu acho que esse seria um sonho de todo mundo do skimboard, seja de quem está presente hoje em dia, e seja de quem foi presente lá atrás e abriu esse caminho para que a gente possa estar fazendo o que a gente está fazendo atualmente. Eu sei que o caminho é longo, mas é um sonho de todos. Eu acho que é uma possibilidade, sim, e eu já sei de pessoas que vêm tentando se estruturar nesse caminho, né? Alguns organizadores de eventos e de instituições do skimboard, eu sei que já estão em contato com a ISA, né? A Associação Internacional de Surf, para tentar se vincular de alguma maneira e para aprender muito com eles também e absorver conhecimento para poder trazer isso para o skimboard, para melhorar os nossos eventos, os regulamentos, enfim, os julgamentos e tudo isso. Então eu já sei de pessoas trabalhando nesse sentido. Inclusive fiquei sabendo recentemente, fiquei muito feliz com a notícia. Então acredito que tenha muita gente aí se movimentando para fazer a diferença no esporte, né? Como falei, é um sonho ainda, né? Ainda está no campo imaginário, mas eu sei que tem pessoas que estão trabalhando para fazer que esse sonho se torne um projeto verdadeiro e que esse projeto possa vir a se viabilizar, seja para a Olimpíada seguinte ou então para o futuro mais distante, mas o caminho está sendo traçado aos pouquinhos. Quanto ao diálogo dos atletas com a instituição, né, com o United Skin Tour, sim, a gente tem uma relação boa, né? O skimboard, por ainda ser um esporte em ascensão, né, já cresceu muito desde quando eu era pequeno, mas ainda continua um esporte que tem uma comunidade muito unida, digamos assim, por ter esse sentimento de a gente estar se desenvolvendo junto. Então rola sempre essas trocas dos atletas entre si, dos atletas com as marcas, dos atletas com as organizações, e no final das contas essa organização, ela, por trás dela estão as principais marcas de skimboard. A Exile é minha patrocinadora, tem gente da Exile que é envolvida na organização do circuito, e as outras duas principais fabricantes de pranchas também têm representantes lá. Então os atletas, através dos seus patrocinadores, às vezes conseguem ser representados dentro do circuito, entendeu? E com certeza a gente vem sempre lutando pelo nosso espaço, né? Como eu falei numa das primeiras perguntas, né? Vem se desenvolvendo muito, né? O nível técnico é cada vez mais alto, né? Não só por mim, mas por vários outros atletas, né? A competitividade é cada vez mais alta, mas a organização dos campeonatos também, com transmissões ao vivo cada vez mais profissionais, com regulamentos cada vez mais claros e também mais profissionalizados, e até a maneira como os campeonatos se estruturam também, né? Estão se tornando cada vez mais espetáculos para o público poder que está ali na praia poder consumir. Então eu vejo assim um cenário muito próspero para o futuro das competições, com cada vez mais gente se envolvendo para participar, com cada vez mais gente querendo assistir, mais marcas querendo apoiar, e a tendência é esse circuito crescer cada vez mais. Então, quem sabe, né, com esse crescimento do circuito a gente não consiga chegar num patamar olímpico algum dia. Seria um sonho enorme. Eu espero poder ainda estar praticando para poder participar, e se não tiver já mais praticando na alta performance, vai ser um prazer enorme poder acompanhar isso de fora, né? E saber que de alguma maneira eu tive uma participação nisso, assim como muita gente que veio antes de mim teve que batalhar muito para o esporte estar onde está hoje em dia. Você perguntou há pouco pro Fink, né, se ele costuma se machucar muito, se rala muito. Eu tava reparando ali atentamente as imagens. Eu acho que de vez em quando quem se dá mal é o filmmaker do Fink também, viu? Porque ele fica só na cola ali, fica na bota do Fink. O filmmaker de vez em quando deve se enrolar, Blum. A gente falou de O Olimpíada. cara toma umas ondas ali no quebra-coco também, né? Pra fazer as imagens de pertinho.
Quando o cara tá com a GoPro, né, ou com alguma câmera aquática, ele tem que ficar ali na zona de impacto mesmo É. para poder capturar a melhor imagem. Ô, Fink, a gente falou de Olimpíada e não dá pra não falar do Ítalo Ferreira. A gente viu imagens dele aqui, junto com você. E o Ítalo, eu acho que ele tem uma semelhança muito próxima à sua, na questão dessa diversão e colocar o surf com muitas coisas diferentes também, né? Muitas brincadeiras. Até teve um programa, o Parque do Ítalo, você participou com ele. O Ítalo manda bem no skimboard, não? Pô, o Ítalo quebra no skimmer, ele quebra. Ele tem um drop diferente, assim, ele faz o que a gente chama de monkey drop, né? Tipo o que os surfistas fazem às vezes na beira d'água para entrar no mar, né? Ele sobe, segura nas pranchas assim e já bota o pé em cima, ao invés de soltar ela, né? Ele faz um drop ali muito diferente, mas que para ele é funcional e eu já fiz algumas sessions com ele, cara. Ele também tem um controle bom, assim, da prancha. Eu acho que até algumas rabetadas que ele manda no surf, né? Aquelas rodando que eu já até vi o pessoal na transmissão da WSL falando, caraca, parece que o Ítalo tá sem quilha, sei lá o quê. Eu sei que ele tirou muita inspiração do skimboard para essas manobras, ou então aquele shovit que ele manda, né? A gente tem uma relação muito maneira, somos amigos pessoais, assim, né? Nos conhecemos meio que através do trabalho e através de alguns amigos em comum, mas rapidamente nos demos super bem, assim, por termos essa mesma vibe, né, de estar se divertindo ali fazendo o que ama, de estar sempre entregando o nosso melhor, puxando os limites e tentando fazer manobras inusitadas. E a gente sempre troca muito, né? Eu, pô, obviamente me inspiro muito nele, no estilo dele, no que ele faz pelo surf brasileiro. E eu tenho certeza também que de alguma maneira ele está sempre assistindo ali os vídeos do skimboard e se inspirando nas manobras, né? Tanto que ele traz algumas dessas manobras para o surf. E, cara, com certeza um dos meus grandes amigos e ídolos aí. Mas respondendo essa pergunta, sim, eu já tive sessions de skimboard com ele, eu sei que ele gosta de praticar, não pode extrapolar muito, né, porque ele tem que se guardar para o surf, mas até esse ano, no dia off da WSL, que tinha altas zonas ali em Saquarema, eu vi ele praticando, então pode ter certeza que a prancha de skimboard faz parte do quiver dele. E Quando o, alguém acordar meio Inclusive, na preguiça. aproveitar para desejar aí uma ótima recuperação aí, né? Tamo geral acompanhando, o bicho tá monstro, mas já já tá de volta nas águas aí, Volta quebrando firme tudo e e fazendo o forte que logo ama. logo, essa é a nossa torcida também. Quem acordar com um pouco de preguiça de fazer qualquer atividade física de manhã, dá uma passada no Instagram ou do Fink ou do Ítalo, porque eles estão ligados no 220 o dia inteiro. é, Vai passar na hora qualquer a preguiça energia. de treino, vai dar energia pra todo mundo, vai dar um gás. E o Ítalo tem um parceiro, que é o Marquinhos, que viaja com ele. O Marquinhos foi skimboarder, né? Ele é Exatamente. monstro também. Eu vi um vídeo Sim, o recente Marquinhos dele. Casteluber é o pioneiro do Brasil no circuito mundial de skimboard, pô. Ele foi o primeiro brasileiro a ir para todas as etapas, tá levantando na nossa bandeira no circuito. E, inclusive, nas minhas primeiras viagens, eu viajava junto dele, né? Porque eu ainda era Irado. menor de idade, ele era o meu responsável. Inclusive, eu falei com ele, ele estava me ligando, querendo fechar uma passagem para uma viagem, para a gente ir pegar umas ondas. Eu falei, cara, tá entrando numa entrevista aqui, não dá pra gente se falar agora. Mas um salve pro Marquinho aí também, que é um irmão, cara, que eu tenho a gratidão imensa e que faz um trabalho belíssimo junto do Ítalo Ferreira. Cara, estamos chegando já no fim do nosso papo, mas eu queria voltar lá para o começo para a gente é, ver um futuro aí. Eu queria, a gente falou muito que você passou, que a prancha de skimboard pode ser utilizada para várias coisas. A gente mostrou muitas imagens, você em vários lugares, você passou em todas as superfícies. O que você planeja além de, pô, se atirar ainda mais em Nazaré, surfar com uma performance que você quer ser ainda melhor em Nazaré, mas o que você vê ainda que você não fez, que você quer fazer com o skimboard, ou que você planeja entregar para uma nova geração? O que você pensa do futuro, além das competições e das coisas que você já faz? No lado profissional, assim, né, no lado de performance, eu até respondi isso recentemente numa entrevista. Eu acho que agora eu tô num lugar, assim, que eu tô muito amarradão. Tô conseguindo conciliar as competições, que são algo que faz parte de mim, né? Eu sou um cara competitivo, adoro praticar e me mantém extremamente conectado com o skimboard tradicional, né? Ali na beira d'água, os treinos, as manobras e tal. Então,
E, ao mesmo tempo, na temporada off dos campeonatos, eu estou fazendo esse desafio enorme que é surfar as maiores ondas do mundo com skimboard, né? Que eu apenas comecei na Nazaré, né? E quero continuar escrevendo essa história. Então, eu confesso que tem muito ainda a se fazer nos dois e conseguindo conciliar ambos está sendo um dos melhores cenários possíveis para mim. Então, podem ter certeza que eu vou continuar competindo no Mundial em busca do Tetra, do Penta e quem sabe mais, se Deus quiser. E que depois agora da temporada eu estou indo já para a preparação para as ondas gigantes, para Nazaré, para outras ondas como Jaws, Mavericks. Estou muito amarradão de continuar fazendo essa dupla com o Chumbo e explorar outros picos de ondas gigantes. Então, nesse lado assim da performance, eu estou bem satisfeito e quero continuar um pouco onde eu estou, entendeu? Não estou em busca de um novo projeto em termos de performance, de desafios. Eu quero continuar me aperfeiçoando em ambos e escrever uma história linda nos dois. Mas tem outras coisas, né? É, sempre foi um sonho do projeto se tornar um dos maiores embaixadores da modalidade, não só no Brasil, né, mas internacionalmente, ser aquele cara, um dos maiores da história, ou o maior da história do skimboard, e eu quero continuar cavando o meu caminho para isso. Aquele cara que quando as pessoas falarem de skimboard já associam o meu nome. E não só também, né? Não adianta só eu levantar o meu nome e as pessoas relacionarem com o skimboard, né? A gente tem também é que levar o skimboard junto e popularizar ele. Por isso o projeto da escola de skimboard, um novo projeto que a gente está desenvolvendo com a Red Bull também no Brasil, de levar o skimboard para lugares inusitados e que todos possam vir a praticar ele, né? Então a gente continua nessa busca de popularizar a modalidade, né? O esporte que a gente tanto ama, levar literalmente para o mainstream, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos aqui na Band, uma das maiores emissoras do Brasil, e a gente falando com essa prancha aqui atrás, falando dessa modalidade por mais de meia hora aqui. Isso faz parte do nosso projeto. Então, tem muito essa parte também, mas quase que institucional, assim, não sei, de estar propagando essa modalidade, né, para o mundo, porque assim como mudou a minha vida, eu sei que pode mudar a vida de muitos. E é um esporte que, pô, tem tanto potencial aí no Brasil e no mundo para ser praticado em lugares que ainda não são popularizados, né? E a gente quer fazer com que isso aconteça. Então, na parte da performance, é continuar onde a gente está, né? E indo além, continuar fazendo o que a gente está fazendo, indo além, alcançando melhores resultados. E continuar se desenvolvendo como um grande embaixador do esporte e levando o skimboard para patamares que nunca tinham sido imaginados antes, né? Porque é um esporte que tem um potencial assim muito grande, como eu falei. Pode ser praticado em qualquer lugar, é extremamente acessível. Então, eu acredito muito assim que cada vez, com certeza já tem muito mais gente praticando do que quando eu comecei, mas que eu sei que isso aí ainda pode se multiplicar infinitamente, assim. Então, é continuar trabalhando nesse sentido também, né? Aí a gente tem que decidir, sentar, pensar e ver quais são os caminhos corretos para a gente conseguir fazer isso. E acaba sendo quase um desafio, né, para mim como atleta, assim, você se desvencilhar um pouco da performance, né? E às vezes focar nisso, né? A gente, quando era mais novo, eu costumava falar, não, agora eu quero só praticar, competir, fazer esses projetos loucos de performance e depois pensar nessa parte mais de ser embaixador e de propagar o esporte, mas eu percebi que desde novo eu já tinha que vir fazendo isso em paralelo, mas a gente é viciado, né, em estar performando, então acho que às vezes quase ia ser difícil de se desvencilhar um pouco disso para ir fazer outras coisas que às vezes não dão o mesmo prazer da performance, mas que às vezes tem resultados ainda maiores, né, mais impactantes. Então, é isso, é continuar trabalhando do jeito que a gente vem fazendo, com certeza estamos escrevendo uma história bonita, e se continuar nesse caminho, a tendência é ir muito além ainda. Finky, prometo que é a última agora para te liberar também, mas vocês acharam que eu não falaria de notas hoje, de pontuação, mas sem polêmica aqui, né? Já basta, chega de polêmica, mas só para entender do Fink também como é que funciona no skimboard, né? Um pouco mais como
como curiosidade também, como os juízes têm analisado vocês, Fink, hoje há uma linha que vocês tentam seguir justamente para receber uma pontuação Cara, maior, como é que é tem funcionado? igual ao surf, brother. Rola uma garfação, tem que esquiar o dobro para ganhar, ainda mais se for contra o local. Essa última etapa, os caras não deixaram eu ganhar a etapa e o Mundial no mesmo final de semana. Os caras ainda tem que batalhar muito nesse sentido, né? Graças a Deus tem sido cada vez mais transparente, como eu falei, com transmissões ao vivo, notas ao vivo, critérios de julgamento mais claros para nós, né? Mas continua sendo sombrio a atividade dos juízes, infelizmente. Varia muito de etapa para etapa, mas é sinistro. Tem gente brasileira que chega lá, por exemplo, como eu falei, tem 4 brasileiros competindo no circuito, né, esse ano. Um deles é cria meu da escolinha, João Lucas, lá de Angra. O moleque é fera, brother. Se eu pegasse uma bateria com ele, eu ia ficar com medo. E o moleque, pô, eliminado no primeiro round, tipo, ridículo. Outros atletas, como o Bruno Sala, de Pernambuco também, que esquiam pra caramba. É um cara que eu cresci assistindo, que tem uma história linda no skimboard e que já é extremamente consolidado o nome dele no circuito mundial, né? Já fez vários top 5, top 10 e continua tendo dificuldades para conseguir grandes resultados, porque às vezes pega uma bateria contra um local e se você deixa uma margem para interpretação, vai ser sempre para outro lado. Então, tem ainda assim, cara, esse desafio, né? Eu sempre entro na água com essa mentalidade, tem que esquiar o dobro para não ter erro, porque se esquiar igual ali ou só um pouquinho melhor, provavelmente tu vai ficar para trás. E tem muito uma parada também dessa diferença do estilo, né, que é o que a gente vê no surf, né? Principalmente naquela época ali da rivalidade bizarra John John e Medina, que o Medina era um cara explosivo, agressivo, mas que às vezes não tinha o melhor estilo do mundo, e o John John aquele cara extremamente plástico, às vezes não fazia a manobra mais difícil do mundo, mas fazia a manobra mais clássica de uma maneira extremamente bonita e visual. Enquanto o Medina fazendo manobras que às vezes as pessoas nem nunca tinham visto na vida e não sabiam nem como julgar. É exatamente isso que acontece. Tem alguns atletas que são mais tradicionais, que têm um estilo mais polido, e eu confesso que o meu estilo não é dos mais polidos, mas eu tenho um estilo mais agressivo, eu tenho as manobras mais técnicas, e que a gente sabe que são de mais difícil execução, mas que ainda assim às vezes não recebem a nota de acordo com isso, entendeu? Então é muito parecido com o surf isso, mas normal, né? Você vem, como eu falo sobre isso com uma tranquilidade, né? Já passei por isso muitas vezes, né? Já é uma caminhada longa, assim como eu falei para o João que está chegando agora. A caminhada é longa, irmão, relaxa, vai acontecer. Não é a primeira nem a última, sacou? Então tem que se manter firme e aprender com isso, né? No final das contas é só mais motivação para a gente ir lá, treinar mais duro, performar ainda mais. Mas pode ter certeza que é muito parecido com o surf, assim, o sofrimento que a gente vive assistindo a WSL. Se vocês forem parar para assistir as baterias do United Skin Tour, vocês também vão ter essa mesma sensação. Mas é isso, né? Nunca foi fácil, nem nunca será. O negócio é como eu falei, usar isso tudo de motivação para ir lá, treinar mais duro e performar ainda mais para sempre escovar a galera nas baterias. Tem que passar por cima e atropelar mesmo. Eu costumo falar, se o cara não tirar a lycra antes da bateria acabar, irmão, não tenha certeza de que você ganhou. Tem que meio que esculachar o cara na performance mesmo. Bom, e vão ter que encontrar outra forma, né? Porque o Lucas Fink, nosso brasileiro atual tricampeão mundial. E você não queria polêmica, mas o Lucas deu a letra, cara. Eu imaginei, eu pensei um cenário diferente, né? Enfim, por curiosidade mesmo que eu perguntei, né? De como é a distribuição das notas. Mas é isso, não só na WSL, não só Esse é o lado bom do skimboard ainda tá sendo um esporte em ascensão, assim, né? Porque no surf, por exemplo, se os caras aqui ao vivo, na entrevista pra Band, esculacha a WSL, os caras devem tomar uma multa, alguma coisa assim. No nosso caso ainda tá tranquilo, a gente pode soltar o verbo à vontade. Acaba que fica sempre aquele dilema, né? Tipo, esse campeonato, por exemplo, eu perdi a final, né? Extremamente controverso, ganhei o Mundial, fiquei meio que mordido com isso,
Mas, pô, também a gente não quer, às vezes, ficar saindo na internet e reclamando, porque às vezes pode ficar um estigma meio de chororô, ou então criar uma imagem negativa por parte da organização. Então é muito delicado isso. Mas aqui com vocês, para a mídia brasileira, a gente pode falar o que a gente quiser, porque a gente sabe que os caras lá não estão assistindo isso. Os adversários vão ter que correr o dobro agora. Fink, gostaria de te agradecer, Demais. cara, muito legal poder te ouvir, tantas histórias, mesmo tão jovem assim, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, determinado não só a buscar o seu pentacampeonato mundial de skimboard, mas principalmente pensando também na evolução da modalidade. Cara, portas aqui do Surf 360 sempre abertas a você e a gente te espera também em breve presencialmente por aqui. Foi uma honra, viu? Com certeza. Chegando no Brasil tem que dar uma passada aí. Obrigado vocês aí por todo o espaço. Já fizemos, acho que essa é a primeira entrada ao vivo, mas já fizemos algumas matérias juntos. Obrigado por darem esse espaço aí para o skimboard brasileiro. Estamos sempre à disposição aí. Boa, Lucas Show. Fink, nosso tricampeão mundial de skimboard, participando Tamo aqui do junto. podcast Surf 360. Semana que vem voltamos, Blum, e com uma programação especial, né? Justamente na semana que antecede o WSL Finals. Então, na semana que vem, o nosso episódio na quarta-feira, já aqui no nosso canal no YouTube, também no Spotify, à disposição de quem nos acompanha. Agradecendo mais uma vez ao pessoal da Board House Brasil, sempre aqui nessa parceria com a gente. Mais uma vez aqui nos estúdios da Live Sports. Então, estaremos de volta na próxima semana. Que bate-papo, hein? Bom demais. Ah, é como a gente falou no começo, não é toda hora que a gente fala com o campeão mundial, né, cara? É espetacular. Galera, semana que vem estamos de volta. Aloha. Valeu! Valeu!